Eu vivo em Tomazina há 40 anos e ainda hoje entrar na igreja é impactante. De alguma maneira me comove toda vez que eu entro aqui. Talvez porque seja encantador você saber que tem uma igreja com uma beleza tão grande dessa, né? Mas não é só a beleza que a gente vê, porque ver tudo isso já é muito grandioso, já é quase inacreditável você pensar que tem uma igreja assim aqui no meio do sertão do Paraná. Mas é aquilo que a gente não vê também, a história de como isso tudo foi construído, do sentido que tem essas coisas todas, as questões históricas, como que ela se encaixa na história, né? Eu considero um tesouro nosso. Não só de Tomazina, um tesouro do norte pioneiro, né? De toda a nossa região. Eu não sou tão bairrista assim. Eu prefiro expandir mais as coisas. Acho que patrimônio cultural, religioso, né, histórico, isso vai muito mais além do que as fronteiras que a gente cria. O que mais me impacta mesmo, é estar diante da urna de Santo Inocêncio. Porque eu considero como um tesouro escondido, um segredo, mas não um segredo que se quis esconder, que se quis fazer segredo, mas um segredo que acabou se tornando isso pela falta de conhecimento das pessoas. E aí se criou várias lendas em torno desse santo e tal, e também o fato de as pessoas virem aqui olhar para essa urna e olhar essa imagem dentro e achar que é apenas uma imagem, isso é um tanto triste. É como se ele tivesse uma joia, um diamante gigante, e a gente achasse que é só um pedaço de vidro. Eu acho que as pessoas têm direito de saber, e a gente que conhece a história tem obrigação de contar como tudo aconteceu. E eu que participei disso tudo, inclusive desses momentos de descoberta, faço questão de que todas as pessoas que estão ao meu redor e que tenham interesse, que conheçam quem é Santo Inocêncio e o que ele representa. Não só para Tomazina, não só para o Norte Pioneiro, mas o que ele representa para a fé católica de maneira geral. O mártir é uma pessoa cristã que traz a fé cristã no coração e teve de fazer uma escolha na vida dela. E é exatamente nesta escolha que está a característica do martírio. Ou seja, ela tinha a oportunidade de negar Jesus Cristo ou de dizer que acreditava nele. Diante desta escolha, há consequências. O martírio, ele representa a esperança da vida eterna. Uma pessoa que escolheu a fé e morreu por causa da fé, ela só faz isso porque tem esperança. Ela só faz isso de fato porque ela acredita que a morte não é o ponto final. Ela acredita que, após a morte, ela recebe de Deus a sua recompensa. Por isso, então, essa pessoa, ela morreu pela fé. E a esperança que ela traz no coração a descreve como um mártir. Santo Inocêncio provavelmente foi martirizado no século III da era cristã. Então, em alguma data entre o ano de 201 até 299 depois de Cristo. Essa data específica nós não temos, porém, tendo em vista que o imperador romano Diocleciano, ele foi imperador do ano de 284 depois de Cristo até o ano de 305, esta foi a marca de uma grande perseguição do império de Diocleciano. Então, provavelmente, Santo Inocêncio tenha sido martirizado no final do século III da era cristã. As circunstâncias que permeiam o martírio de Santo Inocêncio é, de fato, a perseguição aos cristãos que o Império Romano realizava. Mas lembrando que as perseguições do Império Romano, elas não eram assim incisivas todos os anos. Aconteciam períodos específicos de grandes perseguições através de ordem dos imperadores romanos. E Diocleciano foi um grande perseguidor.
perseguir os cristãos, havia inúmeros motivos durante a história. Um deles é de que os cristãos poderiam ser os culpados pelas mazelas que existiam no Império Romano. Lembrando que a forma de perseguir os cristãos se dava de várias circunstâncias. Então eles invadiam as casas dos cristãos, eles faziam investigações para descobrir se a pessoa era ou não cristã. Agora, a forma com que se matava cristãos eram diversificadas. Se matava cristãos queimando, fazendo tochas humanas, jogando eles para as feras, para que então, diante de uma plateia, as feras viessem e comessem os cristãos. Também se matava os cristãos crucificados, decapitados com a cabeça cortada. Santo Inocêncio, por ser um cidadão romano, o martírio dele, a sua morte, aconteceu por decapitação. A sua cabeça foi cortada. Esta era uma morte instantânea e imediata que geralmente os cidadãos romanos recebiam como pena, porque aí não passava por muito sofrimento, diferente de uma crucificação, que a pessoa fica horas e horas agonizando até morrer e sofrendo. Depois de ser martirizado, Santo Inocêncio teve o seu corpo recolhido pelos cristãos e levado para uma catacumba. Especificamente eram lugar onde se sepultavam as pessoas, mas de maneira especial catacumbas onde já havia outros cristãos sepultados. Local que também muitos cristãos utilizavam para fazer as suas orações. Lembremos que eles eram perseguidos e por conta disso eles precisavam rezar em locais escondidos, e as catacumbas eram esses lugares propícios para a oração. As relíquias de Santo Inocêncio foram tiradas das catacumbas de São Calixto no ano de 1833, porém, o porquê da sua retirada tem uma história anterior. Na cidade de Lendinara, na Itália, uma pequena cidade italiana, nós tínhamos um padre chamado Francesco Baccari. Este padre, ele era vicentino dos padres da Congregação da Missão. Ele tinha também outros 2 irmãos. Acontece que esse padre, ele era arquiteto e gostava muito da sua cidade de Lendinara. Ele começou a restaurar algumas igrejas de Lendinara, ajudou a cidade a ser melhor cuidada. E em 1829,
o Papa da época doou ao padre Francesco Baccari algumas relíquias de mártires que estavam nas catacumbas de São Calixto. Deste modo, foram doadas 19 relíquias a este padre, que, como ele era natural de Lendinara, embora não estivesse residindo em Lendinara, ele levou estas relíquias para a cidade italiana de Lendinara. Junto das relíquias estavam então o corpo de Santo Inocêncio. Eram 19 mártires, que foram divididos em 3 igrejas na cidade de Lendinara. 14 mártires ficaram na igreja de São José. 3 mártires na igreja de Nossa Senhora do Pilar. E 2 mártires foram para a igreja de Santa Águeda. Mas a igreja de Santa Águeda era cuidada pelos capuchinhos, pelos freis capuchinhos. E acontece que o frei capuchinho só conseguiu 2 corpos desses que foram doados ao padre Francesco Baccari, porque o irmão dele estava ajudando no restauro da igreja de Santa Águeda. E por conta disso, então, o corpo de Santo Inocêncio foi levado à igreja de Santa Águeda. A iniciativa de trazer as relíquias de Santo Inocêncio de Lendinara para o Brasil, e de maneira especial em Tomazina, foi do Frei Carlos Maria. E ele, em 1948 a 1952, ele estudou em Roma, fez o seu doutorado de filosofia. E ele via em Roma e na Itália muitas relíquias de santos. Quando ele esteve em Tomazina, ele trouxe esse desejo no coração de um dia poder trazer alguma relíquia da Itália para ser venerada no Brasil. E como ele foi pároco de Tomazina da década de 70, e um de seus vigários que o ajudava em Tomazina era o Frei Mário Massarenti, que era italiano e que tinha contatos na Itália, ele então, conversando com o Frei Mário Massarenti, conseguiu trazer as relíquias de Santo Inocêncio para Tomazina. Eu vejo o Frei Carlos assim como uma pessoa visionária, ele tinha visão de futuro. Então, quando ele chega em Tomazina, depois de ter estudado tanto, ter vivido na Europa, vem para Tomazina, que é uma cidade que tem uma igreja muito bonita, considerada a Capela Sistina do Norte Pioneiro. Uma cidade bonita, que tem um rio que contorna a própria igreja, que tem um verde maravilhoso, que tem sol, né? Esse clima tropical nosso que tem sol grande parte do tempo. Então ele viu isso daqui como um lugar de grande potencial turístico, mas não um turismo assim vazio, que as pessoas vão e muitas vezes até degradam aquele ambiente, mas um turismo, um potencial de turismo também religioso, em que as belezas que circundavam o santuário fossem também capazes de evangelizar e trazendo uma relíquia de santo, tornando a nossa igreja um santuário, um local de peregrinações. Isso contribuiria muito, porque Tomazina sempre foi visitada devido às suas belezas, mas com uma relíquia de um santo vindo da Europa, um santo lá do início do cristianismo, que é raro no Brasil, aqui na nossa cidade tão linda, ele colocou uma capacidade, assim, um valor único em Tomazina. No ano de 1974, foi autorizado que as relíquias de Santo Inocêncio viessem para o Brasil. Em 1975, em fevereiro, Frei Carlos Maria obteve a autorização de viajar para a Itália em busca das relíquias de Santo Inocêncio. E aí Frei Carlos Maria, em maio de 1975, foi para a Itália buscar as relíquias. Ele ficou um período doente lá na Itália, se recuperou. As relíquias saíram da Itália, lá do porto de Gênova,
em agosto de 1975, e elas aportaram no Rio de Janeiro. Depois, inclusive uma caravana de tomazinenses foi lá receber, né, porque ela estava vindo com o Frei Carlos e o Frei Jaime dentro de uma caixinha, né, porque era só o corpo do santo ali, né, o relicário. Não havia a urna foi feita depois. Então eles trouxeram, e aí foi um grupo de tomazinenses receber o Santo Inocêncio. Chegaram lá, não viram nada, só viram uma caixinha mesmo com o Frei Carlos. No dia 16 de agosto chegaram no Rio de Janeiro. Dia 17 de agosto passaram por Aparecida, celebraram uma missa na Basílica Nova e depois foram a Curitiba, chegando ao anoitecer do dia 17 de agosto em Curitiba. E é interessante porque assim, o Santo Inocêncio estava vindo para ficar numa igreja que sempre foi dedicada a Nossa Senhora da Aparecida. Eu digo assim, primeiro ele esteve na Matriz, que é o Santuário Nacional de Aparecida, para depois ir para a filial. Então lá ele foi a primeira missa que o Santo Inocêncio, que as relíquias de Santo Inocêncio participaram de uma missa em solo brasileiro, foi no Santuário de Aparecida. O fluxo de pessoas que visitam o santuário aumentou bastante depois que as relíquias chegaram aqui. Porque as pessoas adoram vir aqui, né, na igreja para admirar, porque essa igreja aqui ela tem várias referências artísticas, né? Todos os cantos da nossa igreja aqui ela é pensada em todos os detalhes, tem algum motivo decorativo. Então as pessoas gostam de vir visitar. Mas o Santo Inocêncio, ele trouxe mais gente para cá. Ele trouxe, porque a devoção ao santo, né, os milagres, as graças recebidas pela intercessão de Santo Inocêncio, isso é notícia que se espalha. Então a gente recebe frequentemente visitantes de todos os lugares do Paraná, tem gente do estado de São Paulo e Santa Catarina. Eu vejo uma grande marca da fé do povo em Santo Inocêncio, a grande quantidade de pessoas com o nome de Inocêncio ou Inocência. Assim, ter o primeiro nome de Inocêncio ou Inocência é mais difícil, mas o segundo nome é muito comum. Se você sair na rua aqui em Tomazina e perguntar de alguém que se chama Inocêncio, vai aparecer 3, 4 pessoas. Que já fizemos uma contagem, e dos batizados, só dos batizados em Tomazina, 10% das pessoas, desde 1975, tem o nome de Inocêncio. Isso não é por acaso, isso geralmente está ligado a uma graça recebida, a alguma promessa que foi feita. Agosto de 2009. Ainda depois de muitas tentativas por parte do Conselho Paroquial para eliminar goteiras da igreja, no dia 22 de agosto,
com a implantação de calhas próprias, a última goteira que caía sobre a urna de Santo Inocêncio foi eliminada, graças a Deus. Não temos mais goteiras na igreja. Quando a gente fala de Santo Inocêncio, a gente fala também da história de Tomasino, de uma questão assim de fé, né, para, no caso, os cristãos católicos. Hoje eu me encontro como cristão evangélico, né, mas todo esse processo que foi feito de uma forma com muito amor e muita dedicação, sabe? Então, assim, essa história ela começou desde o momento em que o meu amigo Giovanni, que também fazia parte da época do grupo de jovens, ele falou para mim assim, olha, tem que dar uma olhadinha na urna, né, de Santo Inocêncio, porque me parece que caiu uma goteira d'água, alguma coisa assim, e a roupa ficou azul, se eu não me engano. Daí eu peguei e fui para casa. Chegando em casa, na mesma noite, eu me lembro que eu tive um sonho que estava as roupas daquela imagem, daquele relicário, estavam precisando ser trocadas. Parecia assim, vai lá e troque. Daí eu estive na igreja, vi a roupa da forma com que eu tinha sonhado, e no mesmo momento eu fui até o padre Antônio Marcos Episol na sacristia e falei, padre, precisamos dar uma atenção melhor para o relicário de Santo Inocêncio. Na hora que o padre virou para mim e falou assim, não, eu acho que dá sim para a gente fazer essa reforma. Essa reforma não, fazer essa outra veste, mas eu só vou autorizar se for você. Então, quando o padre falou isso para mim, foi um baque. Eu falei, mas será que eu sou capacitado para isso? Daí, quando você fala em mexer numa relíquia de santo, assim, de um corpo santo, considerado santo para a igreja, vem um monte de responsabilidade, né? Então, quando aconteceu essa chamada, eu falei para o padre, eu aceito o desafio, mas desde que você coloque uma pessoa que está na minha mente para trabalhar comigo, porque ele eu considero um artista plástico. Eu não, o meu era mais para, de repente, fazer algo, um bordado, tecer uma coroa como eu fiz. Daí eu convidei, falei para o padre, sugeri a pessoa do Leandro Muniz, que prontificamente aceitou, no caso, esse convite. Eu lembro que foi numa noite que o Rodrigo me ligou, e até aquela época não tinha WhatsApp ainda, então era na ligação. Então quando a pessoa liga, né, você já tem que dar a resposta. E ele fez a proposta, que o padre tinha incumbido ele da tarefa de dar um jeito nas vestes de Santo Inocêncio que estavam deterioradas, e que ele só faria se eu também ajudasse. Aí fiquei em choque, porque para mim, até então, para mim, as relíquias eram algo intocável, né? Você podia mexer. E aí eu estava com essa tarefa e a gente não sabia muito bem, né, na hora, assim, mas o que a gente vai ter que fazer, na verdade. E eu fiquei em choque, mas eu tinha que dar uma resposta e falei, vamos então, vamos estudar o assunto e eu aceito, vamos encarar. Quando a gente começou a restauração, eu e o Leandro sentamos, conversamos com o padre e nós achamos interessante que todo esse processo fosse filmado, certo? Naquele tempo, naquele momento, quem que forneceu para nós o trabalho de filmagem foi o estúdio da Alessandra Bonfim com o Cláudio. Eles que acompanharam todo esse processo. Por quê? Porque se tornava algo muito sério, né? Então eles acompanharam desde o momento da retirada do santo da igreja, que foi num sábado à noite, né? E mais interessante que o sábado estava com o clima do que eu pensei, do que eu sonhei, parecia que estava a mesma coisa. Setembro de 2009. No dia 19 de setembro, às 22 horas, retiramos Santo Inocêncio da urna e levamos até a casa paroquial a fim de ser restaurado. O trabalho será feito por nossos artistas tomazinenses, Leandro Carlos Muniz e Rodrigo Leal Ramos. Devido à goteira já mencionada e ao tempo, as roupas da imagem, principalmente, estão bem danificadas. O processo de recuperação da imagem para melhor conservação das relíquias tem prazo para conclusão para 8 de novembro, quando será apresentado para a comunidade para a abertura do 35º ano da presença das relíquias em nossa comunidade. Tudo foi decidido por meio de reunião com o Conselho e depois de considerar as possibilidades. Sobre os detalhes do trabalho, a comunidade será informada só mais para frente.
Eu acredito que o padre confiou a nós essa responsabilidade, primeiramente porque nós somos cristãos, certo? E nós não somos assim, podemos dizer assim, artistas para tal. Nós iríamos tratar as relíquias com o valor que um cristão iria colocar. Então nós resolvemos não falar para a comunidade para não gerar aqueles burburinhos que pode sair. A gente mora numa cidade pequena, né? Tomazina é uma cidade onde todo mundo conhece todo mundo. E como a gente nunca tinha feito esse trabalho e, na verdade, ninguém sabia ao certo como era a imagem, o corpo da imagem de Santo Inocêncio, dizer que 2 tomazinenses, que todo mundo conhece, iriam mexer naquele corpo, com certeza ia gerar muito tumulto, muito burburinho, muita desconfiança até. Nós mesmos que havíamos assumido essa missão, a gente não sabia o que encontrar, a gente não sabia o tamanho do nosso desafio. Então imagina isso na cabeça das outras pessoas, imagina essa notícia afetando a imaginação da população. E aí um comenta com o outro, a coisa às vezes vai crescendo. E também assim, nós não queríamos se sentir pressionados pela comunidade, porque nós não estávamos fazendo um trabalho de restauração em si. Não foi essa ideia, restaurar algo, como disse, Santo Inocêncio não é uma obra de arte, então nós não estávamos restaurando. Nós estávamos tentando colocar naquele relicário novamente a condição que ele estava, ou seja, cuidar mais. Então, eu me lembro que, tipo assim, na mesma noite que ele foi tirado, nós colocamos uma réplica da imagem que foi doado pela Irmandade Santo Inocêncio. Eu me lembro que no primeiro dia foram poucas as pessoas que notaram. Depois eu lembro de alguém comentando na igreja, mas parece que o Santo Inocêncio está com as pernas mais gordas um pouco, parece que está com o rosto mais claro. Eu lembro dessas reações. Até o padre poder comentar na missa, né, acho que foi depois de uma semana, não foi assim de um dia para o outro, não, no mesmo dia que ele comentou que o santo havia ido passar por uma restauração, por um processo de melhoramento, né? Olhando, o santo parecia apenas que tinha tomado chuva, né? Porque tinha uma goteira em cima da urna. Inclusive, por muito tempo eu convivi assim, olhando o Santo Inocêncio ali na urna, com um balde em cima da urna. Às vezes eu colocava balde, às vezes outra vasilha para coletar a goteira, a água da goteira. Então, olhando, a gente via o Santo Inocêncio assim, com manchas, né, de um tecido que tinha passado para o outro. A cor de um tecido tinha passado para o outro. Mas quando a gente tirou, o odor era muito forte. A gente percebeu que ele estava muito sujo, muito embolorado, aquele cheiro de mofo, assim. Tanto é que a gente teve que usar máscara durante um bom tempo, até que o santo tomasse um pouco de ar e ficasse arejado e sumisse, né? Toda aquelas, sei lá, estava cheio de mofo, bactéria, tudo ali, né? Porque a água não saía, a umidade que ficava ali dentro da urna, ela ia cada vez mais propagando esses germes, né? esses micro-organismos ali. E o santo estava deteriorado. A mão do santo, o pessoal não percebia porque ela tinha uma luva, mas quando a gente tirou a luva, ela estava toda furada de traça. Então, eu fiz uma massa de madeira, porque a mão é feita de arame, a base de arame, e revestida com um tipo de palha, uma fibra natural. Aí faz os dedos.
Só que essa palha estava toda furada de trás. Estava uma situação calamitosa. Em pouco tempo, se não tomasse providência, aquilo ele nem mão ia ter mais. A gente não pensava em trocar as vestes, a gente pensava só em fazer uma higienização e tentar consertar alguma coisa que fosse possível. Que a gente estava mexendo em algo que a gente não conhecia, não sabia como que era o corpo do santo de verdade. A gente ia descobrir fazendo. Porque não tinha nenhum documento contando como que era. Existiam muitas lendas também que o santo era de gesso, que o esqueleto estava inteiro do santo lá, que existia sangue dentro daquele jarro e tal. Então a gente também teve que investigar para saber como agir. Na internet a gente fez pesquisa para ver como que eram essas relíquias tratadas, relíquias de mártires, em outras igrejas que continham. E todos estavam com roupas novas, a máscara de cera também nova. Então a gente concluiu assim, que pela idade que esses mártires tinham e pelas roupas estarem novas, é porque eles eram trocados frequentemente, porque eram roupas de tecido. O Santo Inocêncio, a roupa dele é uma mortalha, então é uma roupa que é feita só a parte de cima. Embaixo, ela é amarrada, ela é aberta atrás. Se fosse algo que fosse para durar muito tempo, não seria feito de tecido. Principalmente um tecido que vai ficar exposto à luz. Porque ele está dentro da urna, mas ele está exposto à luz e a luz deteriora também as coisas, né? Então a gente entendeu que como aqueles outros lugares que a gente tinha visto na internet pesquisado, o Santo Inocêncio também, né, passaria por trocas de roupas frequentes. Então a gente não fez assim na loucura completa. A gente foi estudar um pouco sobre o santo, sobre a história do santo, sobre quem tinha feito essa roupa, quando ela foi feita, se ela foi trocada ou não. Santo Inocêncio, quando foi tirado das catacumbas em 1833 e levado para além de Nara, as suas relíquias ficaram expostas na igreja de Santa Águeda, porém sem nenhuma veste, nenhum relicário específico como nós temos hoje. Em 1862, Santo Inocêncio recebe as primeiras vestes, que foram feitas pela senhorita Teresa. Ela compôs as vestes de Santo Inocêncio e o frei Giampaolo Peruso fez a máscara de cera. Santo Inocêncio permaneceu com essas roupas de 1862 até o ano de 1975. Quando então ele veio para Tomazina, foram substituídas as vestes, ainda lá na Itália, pelas irmãs enclausuradas de São Bartolomeu de Rovigo. Essas irmãs, em 1975, trocaram as vestes de Santo Inocêncio por novas vestes. E aí Santo Inocêncio veio para o Brasil. E as vestes de Santo Inocêncio permaneceram, estas das irmãs de Rovigo, até 2009, quando então nós tivemos uma nova troca das vestes de Santo Inocêncio. Nós trabalhávamos à noite, não era assim durante o dia. Salvou alguns dias, alguns sábados de feriado, algumas tardes de domingo. Geralmente era mais no período da noite, ali por 8 horas e até umas 10 horas, porque também tinha que ter um contexto com a equipe de filmagem da época que nos acompanhou nesse processo. A nossa sala de trabalho
era a capela onde ficava o Santíssimo, lá na casa paroquial. Aí o Santíssimo Sacramento foi retirado de lá e a gente usou a capela para trabalhar com o Santo Inocêncio. E aí a gente ficava todo o tempo com a porta aberta, justamente para que as relíquias tomassem um pouco de ventilação, mas também para que o padre, os padres e até os funcionários da casa paroquial fiscalizassem o nosso trabalho. Porque tudo que a gente fez foi transparente, nada foi escondido. A gente recebeu a autorização do bispo para mexer, mas a gente tinha a responsabilidade e tinha que prestar conta o tempo todo do que estava sendo feito. Daí a gente dividiu as atribuições, o que cada um ia fazer. Então o Rodrigo ficou com a parte dos bordados, das pedrarias, ele reutilizou boa parte daquilo que já tinha sido, aquilo que já estava no santo, né? Mas algumas coisas tiveram que ser substituídas. Nesse processo, fora a minha participação e a participação do Leandro, nós também contamos com uma outra pessoa, tá? Essa outra pessoa, ela era uma costureira de Tomazina, no caso, que costurou para nós só a parte verde da roupa de Santo Inocêncio. Nós tiramos, desmontamos com muito cuidado. Eu lembro que eu peguei um papel de seda, se eu não me engano, amanteigado, coloquei por cima daqueles bordados, copiei identicamente o bordado, porque eu trabalhava e trabalho até hoje com noiva, então era uma coisa que eu sabia fazer, nem sei fazer, e tirei todos os bordados daquela roupa, no caso, e refiz o desenho. Leandro, ele ficou com a responsabilidade dos sapatos, dos braços, no caso, e da mortalha em si, dele, que era uma parte mais delicada, uma parte mais fina, que deveria ser estudada de uma forma melhor. A coroa de Santo Inocêncio eu também troquei. Eu refiz a lenteirinha de miçanga, no caso, usando um novo material, pois a mesma coroa já não tinha condições mais de ser reutilizada. A partir do momento que nós tiramos ele da urna, veio para nós assim, um turbilhão de emoção, porque você estava de frente com uma história. Você estava com a mão em um corpo de um ser que viveu nessa terra, que deu a sua vida por amor a Cristo, que é exemplo para nós. Então, assim, a partir do momento que nós tiramos ele dali, então tudo para nós foi um desafio. E até, na verdade, quando nós colocamos a mão na roupa dele, derreteu na nossa mão. Na verdade, esfarelava na nossa mão. A gente pensava, pronto, agora já desfarelou. Então, como que nós vamos fazer para arrumar isso daqui? Quando a gente percebeu que a gente estava nessa situação, estava encurralado mesmo, aí claro que o medo nos acompanhou. O nosso compromisso era fazer algo tão bonito quanto. As pessoas há 30 anos, né, naquela época estavam fazendo 35 anos que o Santo Inocêncio estava em Tomazina, então elas conviveram com aquela vestimenta do santo, com aquela aparência durante 35 anos. Então a nossa proposta, nosso pensamento a gente tem que fazer uma roupa que pareça que o Santo Inocêncio apenas foi limpo, que não podemos fazer nada muito diferente. Claro que diferenças existem, porque era impossível copiar, né? A gente já não tinha mais os mesmos materiais e coisas se destruíram, a coroa mesmo do santo foi destruída, não dava mais para usar. Quando eu pensava na comunidade, lógico, era um desafio muito grande, porque se nós mexêssemos e não conseguíssemos novamente deixar da forma que estava, qual seria a reação dessa comunidade? Qual seria a reação perante mim? Qual seria a reação sobre a minha família, né? Mas a gente ficou ali com aquela tensão e com a confiança em Deus, que o melhor, né, seria feito. Claro que se doando, mas a gente tinha essa esperança porque o medo nos acompanhava mesmo.
para fazer, eu achei que foi mexer com a cabeça. Que a cabeça, o corpo era de fibra. Então a gente podia costurar, podia colar. A cabeça não, a cabeça é de cera. Uma cabeça de cera de mais de 100 anos. E ela estava derretendo, esfarelando a parte, porque ela é a cabeça, tem um pescoço e uma parte aqui do tórax. Só que as extremidades já estavam todas esfarelando, estava quebrando tudo, quebrando. E é muito fina, é uma cera muito fina. Aí havia assim, no rosto estava rachado, né? A hora que a gente tirou a cabeça da imagem, porque ela é só encaixada, a cabeça encaixada no corpo, foi um momento de maior tensão que a gente viveu. Porque a gente tinha medo de puxar a cabeça e a cabeça virar farelo, ou quebrar de alguma forma que não fosse mais consertável. E aí a gente fica pensando assim, porque a roupa a gente até coloca a outra, faz uma parecida, mas a cabeça, o rostinho de Santo Inocêncio tem que ser o mesmo. A gente não pode trocar esse rosto. Então, assim, eu nem sei o que a gente estava sentindo naquela hora, mas foi tenso. A emoção foi tão grande, porque a gente passou pelo medo de destruir a cabeça, que já estava esfarelando. E quando a gente tirou e colocou numa bandeja a cabeça, foi a primeira vez que a gente viu os 4 dentes do santo. Então, assim, foi uma emoção grande em sequência da outra, porque a gente primeiro passou pela tensão e depois foi para a surpresa. Porque assim, os ossos, a gente não vê o osso de uma pessoa quando ela está viva, a menos que seja um médico, né, que vai fazer uma cirurgia, mas você não vê naturalmente. Mas o dente é um osso que você vê. Quando a pessoa sorri, quando a pessoa fala, você vê o osso dela. Então, era assim, a gente remeteu àquela ideia, não do santo morto, restos mortais, mas quando a gente viu os dentes do Santo Inocêncio, a gente remeteu àquela ideia do santo vivo. Que aqueles dentes que a gente estava vendo, os amigos deles viram também. E a gente foi lá, viajou, né, no tempo. Assim. Então, é um turbilhão de emoções. As descobertas que nós fizemos foi que a roupa que nós tínhamos visão através da urna já não era a original. Já era outra roupa em cima de outra. E a gente descobriu que a imagem embaixo, né, que é um corpo feito de fibra, eu não consegui descobrir que fibra é aquela, mas parece uma fibra natural. E ele é um corpo oco, feito com as fibras. Então os ossos do santo ficam dentro. E a gente descobriu que não existem apenas ossos, existem todos os restos de pedra, de terra, que foram recolhidos lá das catacumbas. Porque eles recolheram tudo que estava na catacumba para não deixar nem um fragmento de osso. Porque um fragmento de osso é uma relíquia, importantíssima. Então eles recolheram tudo e depositaram isso tudo dentro da imagem de Santo Inocêncio.
coisa que foi restaurada mesmo foi a cabeça. A cabeça foi sim uma restauração, porque ela estava feita de cera, uma cera muito antiga, mais de 100 anos, ela estava toda rachada, e aí eu tive que fazer as soldas com a própria cera, porque havia pedaços que estavam soltando, então eu tive que derreter novamente os pedaços que estavam soltando e fazer as soldas e ainda fortalecer com uma outra camada de cera, uma camada de cera nova embaixo daquela que a gente vê, para que a máscara não corra o risco de ter novas rachaduras, né? Eu me senti assim, especial, importante, porque, como eu falei, não é para qualquer pessoa que teria essa oportunidade, falando de aspectos de fé, falando de aspectos assim de religião, de crenças, porque eu estava diante, na verdade, de uma relíquia considerada de santo pela igreja, Ensídio Mártir, no caso, que deu amor por Cristo. Então eu estava podendo tocar naquilo. Não, lógico, diretamente aos ossos, a gente usava luva e todo um procedimento adequado para tal. Mas era assim um momento único, um momento assim que eu me sentia especial por estar ali fazendo parte daquela história, porque a partir do momento que nós tivemos a oportunidade de contribuir para manter e zelar de um patrimônio histórico de valor para a igreja, a partir daquele momento eu também contribuí para a história. Eu, Leandro, também entramos para a história da igreja. Quando a cabeça foi aberta e que eu tive contato ali com os ossos do crânio, e principalmente com um pedacinho da coluna que tem nos ossos, porque foi ali a morte dele aconteceu em decorrência de um golpe de espada no pescoço. Então ali estava a materialidade de um momento histórico, do momento da morte dele, que era exatamente onde a espada do soldado romano pegou quando ele foi morto. Então, sabe assim, é indescritível o que eu senti ali, de estar tão perto daquele momento. Novembro de 2009. No dia 8 de novembro, conforme previsto, foi apresentado concluído o maravilhoso trabalho de restauração de Santo Inocêncio à comunidade na missa das 19h30. Muita emoção do povo no descerramento da urna e na apresentação dos restauradores, Leandro Carlos Muniz e Rodrigo Leal Ramos, aos fiéis. Poucos sabiam da permanência de Santo Inocêncio na casa paroquial para os trabalhos e quem estava responsável por isso. Ao final da missa, Leandro fez uso da palavra, explicando passo a passo tudo o que foi feito e as surpresas do processo relativo à restauração. Todos ficaram estupefatos com o positivo resultado do projeto realizado por nossos jovens artistas. Assim estavam abertas as celebrações alusivas aos 35 anos de Santo Inocêncio em nosso meio. Acredito eu que na grande maioria, eu posso assim dizer que
eu acho que uns 95% ou mais, eles ficaram bem felizes, porque quando o padre anunciou quem que eram os restauradores, eu vi assim um ar de espanto. Confesso que eu tremi um monte na hora que o padre chamou até a gente lá, mas eu consegui olhar na cara de várias pessoas, no rosto de várias pessoas, né? Que a felicidade, a alegria, porque a gente tinha proporcionado para eles um cuidado para algo que para eles era de bastante valor. A gente recebeu, sim, críticas, e críticas que nos deixaram bastante chateados, críticas bem desagradáveis. Inclusive, essas críticas foram feitas até em público. Claro, não na nossa presença, mas a gente depois ficou sabendo do conteúdo das críticas. E o pior de tudo foi que essas críticas diziam que nós tínhamos violado as relíquias de Santo Inocêncio e por termos feito isso, por termos mexido nas relíquias, elas teriam deixado de ser relíquias, que nós tínhamos invalidado as relíquias e que Santo Inocêncio passou a ser apenas uma imagem. Pela maioria da população católica praticante de Tomazina, não houve crítica, mas houve crítica, sim, de pessoas que não são católicas. Eu posso afirmar isso porque até a mesma pessoa chegou para mim e falou: você viu? Deixaram o Santo Inocêncio novinho de volta, acabaram com a história de Tomazina, ou acabaram com uma obra de arte. Né? Então, nesse momento, eu pude ter certeza que a pessoa realmente não era talvez católica, ou talvez nem cristã, podemos dizer assim, porque era eu que tinha feito parte dessa restauração. Talvez essas pessoas tenham dito isso por falta de informação. Porque primeiro a gente tem que saber diferenciar o que é relíquia histórica, um objeto muito antigo que não pode ser mexido, ou uma obra de arte que precisa se ter uma preparação muito específica para fazer uma restauração. Diferenciar isso do que é relíquia católica, relíquia de santo. A relíquia de um santo nada mais é do que o corpo de um defunto, os ossos de um defunto. E nós sabemos muito bem que os cristãos, eles têm respeito pelos corpos. Nós sepultamos os corpos, nós vamos ao cemitério, veneramos, fazemos uma oração, e exatamente é isso que acontece com as relíquias de um santo. Como ali está o próprio osso de um santo, nós o veneramos com respeito. As relíquias de um santo, especificamente, são os ossos. É o corpo do santo que está ali. Isto é a relíquia. Agora, aquilo que contém a relíquia, ou seja, onde a relíquia está, é o relicário. O relicário é um objeto que é feito para guardar relíquias. Como as relíquias são os ossos, o nosso trabalho foi preservar os ossos. A imagem de Santo Inocêncio estava recebendo chuva. Essa chuva estava deteriorando o relicário. Em muito pouco tempo, essa chuva, esse mofo, essa situação de sujeira ia chegar aos ossos. E aí sim, a gente podia perder as relíquias de Santo Inocêncio. O nosso trabalho foi recuperar o relicário, que é a imagem. Mas a gente não mexeu nos ossos. Então, acho que aquela colocação, esse tipo de julgamento, foi um pouco infeliz, porque disseminou uma certa ideia errada, equivocada em relação ao acontecido da igreja. Porque se fosse reprovado aquilo que foi feito, com certeza o bispo diocesano, como também o padre e nós e outras pessoas, teríamos assumido uma grande responsabilidade em relação a isso. E foi muito sério ter recebido essas críticas, porque se as pessoas disseram que a gente tinha destruído, invalidado as relíquias, se as relíquias são patrimônio da comunidade,
e nós estamos sendo acusados de termos destruído as relíquias, então nós estamos sendo acusados de termos destruído, acabado com o patrimônio da comunidade. Isso é uma acusação muito séria. É um peso muito sério para ser carregado. Foi ali, naquele trabalho, que a gente descobriu, inclusive, que existem classes ou graus para categorizar as relíquias. Existe a relíquia de primeiro, de segundo e de terceiro graus. A relíquia de primeiro grau é aquela que compõe o próprio corpo do santo, os ossos, cabelo, unha. A relíquia de segundo grau são as roupas que o santo usou, um objeto que ele utilizava na sua vida, quando ele era vivo. E depois que ele morreu, essas roupas então se transformaram como relíquias de segundo grau. A relíquia de terceiro grau é aquela que eu encostei na relíquia de primeiro grau. Por exemplo, peguei um terço e encostei no corpo de Santo Inocêncio, nos ossos de Santo Inocêncio. Esta se tornou uma relíquia de terceiro grau. Eu peguei um pedacinho de pano e passei nos ossos de Santo Inocêncio. É uma relíquia de terceiro grau. Ou mesmo a roupa que compõe hoje Santo Inocêncio. Esta é uma relíquia de terceiro grau porque está em contato com o corpo de Santo Inocêncio. E quando a gente descobriu que aqueles tecidos que haviam sido retirados do relicário não eram apenas tecidos velhos, mas relíquias de terceiro grau, e que a gente podia fazer o Santo Inocêncio, essas relíquias chegarem a outros lugares que as pessoas têm a devoção, mas não tem nada físico que represente essa devoção, a gente achou por bem fazer essa doação. Então foram feitos vários quadros, e nesses quadros foram colocados pequenos pedaços desses tecidos que vieram de Roma, que permaneceram com o relicário de Santo Inocêncio durante 35 anos dentro do santuário de Tomazina, e então foram para as capelas rurais. Hoje, na paróquia de Tomazina, todas as capelas rurais têm um fragmento desses tecidos da roupa de Santo Inocêncio. A relação entre a nossa comunidade, a comunidade de São Joaquim, aqui do bairro Matão, é uma relação muito boa. Acredito que seja importante, bastante amigável, vamos se dizer, pelo trabalho que a gente faz no sentido com Santo Inocêncio, da proximidade que a gente tem com o santuário, indo até o santuário da comunidade. E essa relação ela cresceu bastante depois da chegada do quadro e da relíquia de Santo Inocêncio em nossa comunidade. Ele se tornou mais conhecido, então a gente percebeu que o povo buscou mais ir ao santuário e também participar das novenas na comunidade. Olha, foi uma alegria muito grande quando a gente ficou sabendo que o quadro viria, mas quando a gente soube que no quadro teria uma relíquia de Santo Inocêncio, posso dizer que a alegria ainda foi muito maior, porque saber que o quadro ia estar aqui com a imagem de Santo Inocêncio é uma coisa, mas saber que ia ter uma relíquia dele dentro, na nossa capela, uma capela rural, a gente poderia ter aqui junto com a gente, vamos dizer, um pedacinho de Santo Inocêncio para a gente poder estar venerando e fazendo as nossas novenas. Então foi algo muito, muito bom, maravilhoso mesmo que aconteceu. E cada vez se torna mais importante, a gente busca mais viver. Então, o porquê que é importante? Porque nos ajuda a viver melhor a nossa fé. Eu considero o dia 9 de novembro de 2009 como o marco da retomada da devoção ao Santo Inocêncio. Porque o Santo Inocêncio estava aqui há 34 anos e muita gente não sabia sequer o que tinha naquela imagem. Esses últimos 10 anos, Tomazina tem crescido no desenvolvimento à devoção de Santo Inocêncio. A gente percebe que há muitas ações nesses últimos 10 anos
por iniciativa da paróquia de Tomazina, que hoje é santuário, para promover um maior conhecimento sobre a pessoa de Santo Inocêncio, a devoção, a espiritualidade em torno dele. Eu considero pessoalmente que as pessoas, ao terem acesso àquelas imagens que estão ali ao lado do relicário, mostrando quais são as relíquias, como elas estão dentro daquela urna e dentro da roupa de Santo Inocêncio, isso fez com que as pessoas tivessem maior consciência. Eu me lembro que, às vezes, algumas pessoas que chegavam à igreja imaginavam que ali era uma imagem de um santo, mas não que tivesse dentro do relicário de Santo Inocêncio ossos do próprio santo. E agora, depois da troca das vestes, as pessoas puderam ter maior consciência de que ali dentro nós temos exatamente os ossos de Santo Inocêncio originais, lá do século III da era cristã. As pessoas hoje em dia elas se sentem muito mais orgulhosas por terem o nome de Inocêncio. Até um tempo atrás a gente percebia uma certa vergonha, porque parecia assim que era um nome vulgar, e não é, porque as coisas vão mudando de sentido. Eu, como uma inocência que sou, posso dizer com grande carinho, com grande orgulho que tenho de ser inocência, de dizer que sou dessa família grande de inocêncios que tem por essa Tomazina, por esse mundo afora. Esse momento em que a troca das vestes foi feita coincidiu com o início da Rota do Rosário. E a Rota do Rosário é um tipo de rede de santuários e de igrejas que pretende promover o turismo religioso. Nós tivemos esse momento de renascimento da devoção, né, do fervor da devoção a Santo Inocêncio, junto com os outros santuários que também pretendiam e pretendem promover as suas devoções. Então foi uma união de forças. Eu considero que isso é a providência divina agindo para que o nosso santuário realmente atinja os objetivos que o Frei Carlos, lá em 1975, almejava para a Tomazina.